Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar a respeito de firewalls. Bom, o meu intuito com esse vídeo, na verdade, é trazer uma pequena introdução ao que é um firewall. Tá? Eu não vou me aprofundar nas tecnologias de firewall e nos modos de funcionamento muito, mas eu vou explicar de forma sucinta o que é um firewall, para que ele serve e alguns dos tipos existentes. Beleza? Provavelmente você já ouviu falar de firewall. Né? Firewall é um sistema de segurança que pode ser implementado em hardware ou software, na verdade sempre um conjunto de hardware e software, cuja função é proteger uma rede local por meio da análise dos pacotes de dados que entram e saem dessa rede. Tá? Então ele protege contra ameaças provenientes de uma rede externa, por exemplo, tá? Como a internet, e também de um host para outro dentro da mesma rede local. O que o firewall faz, na verdade, é controlar o tráfego de dados entre redes interconectadas. E ele faz isso de acordo com regras pré-estabelecidas e configuradas dentro do sistema, que a gente chama de políticas de segurança, ou, se preferir, simplesmente regras do firewall. Legal? O firewall ele pode ter suas próprias regras pré-definidas e o administrador de rede ele pode criar novas regras e configurar dentro do firewall, o que é bastante comum. Então, como é que funciona um firewall? Todo o tráfego que entra e sai da rede local tem que atravessar o firewall para que ele possa ser efetivo. Então, basicamente, você vai ter uma arquitetura assim: uma rede externa, a sua rede local interna e um firewall bem no meio. Todo o tráfego que passa de um lado para outro atravessa esse firewall e aí o firewall ele analisa o tráfego de rede e ele pode tomar uma ação dependendo das regras que foram configuradas. Ele pode permitir a passagem do tráfego ou ele pode bloquear e eliminar a passagem daquele tráfego em particular. Tá? Então, se ele determinar que um tráfego é malicioso, ele simplesmente bloqueia, protegendo a sua rede. Se ele determinar que um tráfego é legítimo, genuíno, ele deixa passar e você tem acesso aos serviços que você precisa na rede normalmente. Certo? O firewall em si tem que ser um software de alto nível de segurança, né, imune à penetração, tá? Senão você acaba perdendo essa característica de proteção da sua rede. Então, basicamente, o firewall atua assim. A gente tem aqui uma rede interna, né, representada por esses três computadores, conectadas a uma rede externa, que pode ser internet ou um outro tipo de WAN. E entre essas duas redes a gente tem um sistema de firewall, tá? Que é aqui representado por um muro em chamas. É uma parede corta-fogo, né? Então veja que interessante, a minha rede interna está ligada a esse firewall, assim como a rede externa. E aí todo o tráfego que vem da rede externa passa pelo firewall, que vai analisar o tráfego e determinar se deixa passar para a rede interna ou não. E da mesma forma, tráfego gerado na rede interna, ele só vai alcançar a rede externa se o firewall determinar que aquele tráfego pode sair da minha rede. Então ele protege a rede em ambos os sentidos, certo? Então essa é a característica principal de um firewall, é para isso que ele serve dentro de uma rede. Algumas coisas o firewall não faz. Tá? É importante saber também o que ele não faz, porque para determinados tipos de ataques a gente precisa de soluções de segurança diferentes que o firewall não vai conseguir atender. Então, por exemplo, ele não protege contra ataques que passem por ele. É até meio óbvio. Então, se a gente tem uma VPN estabelecida, por exemplo, e o tráfego consegue ultrapassar o firewall e chegar na rede interna, o firewall não tem como te proteger nesse quesito. Também não protege contra ameaças internas, geradas internamente, tá? Ou contra infecção de vírus e outros tipos de malware. Tá? Se o vírus ou o malware atravessou o firewall, não tem mais como te proteger, a não ser que você tenha um outro sistema de segurança, como antivírus, anti-malware e outras políticas. Certo? Na verdade, eu disse que ele não protege contra ameaças internas como funcionários, vírus e malware. Mas na prática, se você tiver um firewall pessoal instalado em cada uma das máquinas da rede, tá? Ele pode sim oferecer um nível um pouquinho maior de proteção mesmo contra essas ameaças. Tá? Mas claro, o ideal é você ter softwares específicos para tratar contra esse tipo de ameaça, tratar com esse tipo de ameaça, certo? Bom, quais são os tipos de firewall que existem? Os firewalls são classificados aí de várias formas distintas. Eu trouxe aqui quatro classificações, quatro tipos de firewall. Então a gente tem um firewall que a gente pode chamar de filtro de pacotes, o filtro de estado de sessão ou de inspeção de estado, que é muito comum, o gateway de aplicação, também chamado de proxy, e os UTMs,
que são gerenciamentos unificados de ameaças. Nesse vídeo, eu vou falar especificamente de filtro de pacotes e de estado de sessão, que são firewalls bastante comuns. Eu vou deixar para falar sobre proxy e UTM em outros vídeos, porque é um assunto um pouquinho mais extenso e foge aí o escopo da ideia de um vídeo introdutório, beleza? De qualquer forma, a classificação não é muito clara, existem alguns outros tipos de firewall além desses, tá? Mas vamos trabalhar com esses daqui. Começando pelo filtro de pacotes. Como é que funciona um filtro de pacotes? Aqui é bem simples, né? Quando um pacote chega no firewall, ele vai ter uma lista de regras, né, uma lista de políticas de segurança, e ele vai comparar cada política de segurança com o conteúdo daquele pacote. Então ele abre o pacote, os cabeçalhos dos pacotes, e compara com as regras. Se a regra tiver alguma informação pertinente àquele tipo de pacote, a regra é aplicada. E aí ele pode permitir a passagem do pacote ou bloqueá-lo. Tá? E nesse caso, as demais regras são ignoradas. Agora, se a regra não teve correspondência com o pacote, o firewall vai olhar a segunda regra na lista e vai comparar com o pacote. Tá? Depois ele vai a terceira, a quarta, a quinta, até encontrar uma regra que tem alguma coisa a ver com aquele pacote. Um número de porta, um protocolo, alguma coisa do gênero. Tá? Quando a regra é encontrada, ela é aplicada. Tá? E geralmente o firewall ele filtra os pacotes em ambas as direções. Né? Isso é válido para pacotes que estão vindo da rede externa para a interna e da interna para a externa também. A gente chama isso de tráfego incoming, tráfego que está entrando, ou tráfego outgoing, tráfego que está saindo da minha rede. E basicamente o que o filtro de pacotes olha dentro de um pacote são os IPs de origem e destino, números de porta de comunicação, os tipos de protocolos, TCP, UDP, ICMP, assim por diante, em qual interface de rede está chegando esse pacote, se a máquina tiver mais de uma interface de rede, tá? Entre outras coisas. Basicamente, um filtro de pacotes opera verificando os cabeçalhos de camadas 3 e 4 do modelo OSI. Tranquilo? Então é assim que vai agir um filtro de pacotes. As regras são verificadas em sequência, como eu citei, e se tiver a correspondência, ela é aplicada. Pode acontecer do firewall, ao receber um pacote, verificar todas as regras e nenhuma delas dizer respeito àquele tipo de pacote. Nesse caso, se tiver configurado, ele vai aplicar uma regra padrão. Tá? A regra padrão ela pode ser bloquear ou permitir o pacote. O normal é que a regra padrão descarte o pacote. Então, se o pacote não teve nenhuma correspondência, ele vai ser descartado. A gente chama isso de drop, block ou deny, né? Negar a passagem do pacote. Tá? Você também pode configurar a regra padrão para permitir a passagem do pacote, mas isso não é muito usual do ponto de vista de segurança. O mais comum é a gente configurar o firewall criando regras para permitir determinados pacotes em determinadas situações e bloquear os demais. E por padrão, a regra então é deny ou block, certo? Isso aumenta o nível de segurança da sua rede. E o filtro de pacotes funciona assim. Então, de acordo com essa ilustração, você vai ter um pacote chegando no firewall, as regras são aplicadas e dependendo do resultado, o pacote é liberado ou ele é bloqueado, certo? Não tem muito segredo. Veja que na ilustração aqui, a gente não está mostrando se o pacote está vindo de fora da rede ou de dentro para fora, porque isso tanto faz. Né? O firewall ele vai funcionar da mesma forma para pacotes que entram e que saem. Lembrando que as regras podem ser diferentes, claro. Né? Você, como administrador de rede, pode criar regras específicas para a entrada e outras regras diferenciadas para a saída dos pacotes. Legal? Muito bom. Os filtros de pacotes têm alguns problemas, na verdade. Né? Por exemplo, eles não examinam dados das camadas superiores. Então, ele não vai olhar, por exemplo, o que tem dentro do HTTP ou de um protocolo da camada de aplicação. E se um ataque utilizar esses protocolos, pode acabar passando pelo firewall. Os logs também não têm muita informação, justamente porque ele não examina todas as camadas. Tá? Não suporta esquema de autenticação de usuários, pelo mesmo motivo. E também ele pode diminuir um pouco o desempenho do tráfego de dados da rede, justamente por examinar todos os pacotes que passam. Tá? Então, nesse caso, é muito comum a gente utilizar um firewall de outro tipo, que a gente chama de estado de sessão, ou Stateful Inspection Firewall, firewall de inspeção de estados. O firewall, o filtro de estado de sessão, ele é um aprimoramento dos filtros de pacotes. Tá? Nesse caso, ele vai examinar o status das conexões de rede que estão ativas e determinar se permite a passagem ou tráfego de dados nessas conexões ou não.
Então, ele não vai examinar necessariamente cada um dos pacotes que entram e saem da rede, mas sim ele vai analisar a conexão em si, determinar se ela é confiável ou não, e aí permitir a passagem de pacotes ali, o que acaba aumentando bastante o desempenho na transmissão de dados com esse tipo de firewall. Tá? E aí ele vai permitir ou vai bloquear o tráfego de dados de acordo com o estado da conexão, mais porta, protocolo, etc. Tá? E esse tipo de filtro ele monitora a atividade a partir do momento que a conexão é estabelecida até o momento que a conexão é fechada. Por exemplo, quando você está transferindo um arquivo da internet para sua máquina, fazendo um download. Ali você tem uma sessão de transferência de dados ativa e o filtro de estado de sessão ele vai monitorar essa sessão, não necessariamente analisando cada um dos pacotinhos que chegam. Legal? Então isso aumenta bastante o desempenho desse tipo de firewall. Beleza? Então esses são os dois tipos principais de firewall, tá? O filtro de estado de sessão e o filtro de pacotes, que são bastante comuns. Aí, por exemplo, em sistemas operacionais ou em pacotes de software que você instala na sua máquina. A gente viu que o firewall ele pode ser posicionado na entrada da sua rede, né? Filtrando os pacotes que vêm da rede externa para a interna e vice-versa. Mas um firewall também pode ser instalado em cada uma das máquinas de clientes, em cada uma das workstations na sua rede, por exemplo. Nesse caso, a gente vai chamar esse firewall de firewall pessoal. Então, o que é um firewall pessoal? Ele é um firewall que é instalado no sistema operacional na máquina do usuário. Tá? Muitas vezes ele é implementado pelo próprio sistema operacional. Então, por exemplo, o Windows tem o seu firewall com segurança avançada. O Linux tem o seu iptables. Tá? E geralmente esse cara vai proteger a máquina contra ameaças da rede externa e também de outras máquinas na rede local. Certo? É muito importante que você sempre deixe o firewall pessoal ativo na sua máquina, mesmo que você tenha um firewall de rede dentro da rede da sua empresa, certo? E esse cara ele pode ser implementado também como software de terceiros. Então, vamos supor, eu não quero usar o firewall do Windows, eu quero usar um outro firewall que eu vou instalar na minha máquina. Beleza. Muitos pacotes de antivírus, por exemplo, tem aqueles pacotes do tipo Internet Security, né? Aqueles combos do tipo Internet Security que trazem um antivírus e outros softwares de segurança, incluindo um firewall. Aqui na minha máquina, por exemplo, eu tenho um antivírus McAfee que tem incluso um firewall, legal? Que pode substituir o firewall do Windows. Legal? Então isso a gente chama de firewall pessoal. Exemplos clássicos, o próprio firewall do Windows com segurança avançada, o iptables do Linux, o Norton Internet Security, Comodo Firewall, Kaspersky também tem a sua Internet Security, McAfee Personal Firewall, que é um produto específico da McAfee, e assim por diante. Tá? O importante é que você tenha esse firewall na sua máquina e não se baseie apenas no firewall de rede. O firewall de rede te protege contra os ataques externos, mas dentro da rede local, o firewall pessoal vai ajudar a te proteger ainda mais. Certo? Aqui eu tenho um exemplo de uma telinha do firewall do Windows. Olha que interessante. Regras de entrada e de saída. Então ele permite que você crie e configure regras para entrada e saída de dados, né, de pacotes. E aqui uma lista das regras que existem agora no sistema. Por exemplo, tem umas regrinhas aqui que permitem ao Firefox trocar dados com a rede. Né? E outras regrinhas específicas aqui. Legal? Não vou entrar em detalhes sobre como funciona o firewall do Windows, porque a gente vai ter um vídeo específico só para mostrar a configuração desse cara. Beleza? Bom, em caso você queira usar um firewall de hardware na sua rede, o que é um firewall de hardware? É um appliance dedicado, é um equipamento, tá, de hardware específico que você vai conectar fisicamente na entrada da sua rede. E esse equipamento vem com um software embutido dedicado para a função de firewall. Legal? No geral, esse cara vai ter uma performance maior do que usar um firewall de software instalado num servidor comum. Mas, obviamente, depende do hardware do servidor que você está considerando, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de firewall de hardware. Aqui eu tenho um Checkpoint e um WatchGuard. Tá? São dois produtos de mercado bastante comuns. Você pode adquirir esses equipamentos e aí você os instala no ponto correto da rede para fazer a segurança por meio desses firewalls. Legal? Temos alguns outros fabricantes no mercado. Checkpoint, Cisco, Netgear, WatchGuard, SonicWall, bastante comum, Juniper e muitos outros. Esses aqui são apenas alguns que eu posso citar, né, sem fazer merchandising para nenhum deles, mas
são os produtos mais comuns. Se você der uma pesquisada rápida no Google por firewall de hardware, você vai ver um monte de artigos falando sobre esses modelos aqui, né? Sobre esses fabricantes aqui e seus respectivos modelos. Beleza? Então, o firewall de hardware é bastante importante. Lembrando que muitas vezes, alguns equipamentos, como por exemplo roteadores, principalmente os roteadores banda larga que a gente usa em casa, né? Eles têm várias funções embutidas. Função de roteador, função de switch, função de access point e geralmente tem uma função de firewall também. Então eles podem ser usados como firewall de hardware. Tá? Talvez não necessariamente você precise adquirir um firewall dedicado. Você pode usar a função de firewall do seu próprio roteador, né? Se ela existir. O meu roteador aqui, por exemplo, é um Cisco e ele tem essa função de firewall de hardware também. Tá? Então eu posso ter um firewall na entrada da minha rede para todas as máquinas que eu tenho aqui, e para cada máquina eu tenho o seu próprio firewall, que são diferentes entre si. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Esse vídeo, a minha ideia foi mais mostrar uma introdução ao que é um firewall, para você ter uma ideia da aplicação desse tipo de sistema, de hardware e software, tá? Para você ter uma ideia das diferenças entre os tipos principais, saber que existem firewalls de software pessoais, firewalls que você coloca na entrada da rede, firewall de hardware e assim por diante. Tá? E não entrei muito a fundo no funcionamento específico de cada tipo de firewall e nem discorri sobre todos eles, porque isso eu vou fazer nos próximos vídeos. Então, nos próximos vídeos dessa parte de segurança, eu vou falar também sobre os gateways de aplicação, que são os proxies, firewall UTM, como eles funcionam. Eu vou falar sobre DMZ, tá? Eu vou falar sobre Bastion Host, tá? E outros assuntos aí relacionados a firewall. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever agora no canal da Boson Treinamentos, se você não se inscreveu ainda, e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.